Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de falar aos irmãos desta noite algo que Deus colocou no meu coração, que está em Hebreus capítulo 10. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 10, do verso de número 19 em diante. Hebreus 10, 19 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, damos-te graças, ó Deus, pela reunião do teu povo, por cada vida, irmão, cada mulher, cada homem, criança, ó Deus, reunido nesta noite para prestar culto ao Senhor. Que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor mais uma vez se renove sobre nós, e que nesta noite o teu Santo Espírito possa tomar essa palavra lida e aplicar aos nossos corações com temor e tremor. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis, escritor consagrado, escreveu as Crônicas de Nárnia. Acredito que todos vocês já viram o filme, ou talvez até leram o livro. E no momento em que a história de Nárnia se desenvolve, os animais, juntamente com as crianças, chegam diante de um grande, poderoso leão chamado Aslan. E naquele momento, quando todos se reúnem, o reino se reúne para ouvir, para ver o leão, o que ele tinha a dizer, suas orientações, um dos animais, conversando, diz assim: é tão bom estar na presença do rei, fazendo menção do leão. E de repente um outro diz assim: é muito bom, mas também é muito perigoso. Muito perigoso. O que nos separa de Deus, amados irmãos, o que separa Deus do mundo, o que separa Deus da iniquidade, do pecado, nada mais é do que a sua santidade. Como declaramos aqui nesta noite no cântico que extraordinariamente foi executado, tocado, cantado, e a congregação também participou, nós elevamos o Deus que nós servimos à qualidade de santo, santo, santo. E quando essa expressão repetida por 3 vezes, para o judeu tem um sentido de intensidade, algo que é como se fosse perfeito. Santo, santo, santo é o atributo de Deus, de onde todos os demais atributos se originam. A santidade de Deus é algo extraordinário, assustadoramente magnífico,
mas altamente perigoso. Vicente, quando a palavra de Deus nos mostra, lá no Antigo Testamento, fazendo menção do tabernáculo, e eu quero tomar aqui alguns textos e a história da velha aliança, para relembrar os irmãos, porque é preciso ter intrepidez, ousadia para entrar na presença, no Santo dos Santos. Ao falar sobre Santos dos Santos, o autor sagrado da Epístola aos Hebreus, o qual nós não sabemos o nome, quem é o autor desta epístola? Sabemos que ela foi direcionada a uma comunidade de salvos, de crentes do primeiro século, convertido a Cristo, mas oriundo do judaísmo. Aqueles que haviam se convertido a Cristo, saindo do judaísmo, e que agora estavam passando por momentos de perseguição extrema, momentos de dor, estavam perdendo seus bens, perdendo suas famílias. A pressão era tão forte sobre eles que a tentação que eles viviam era: voltemos à segurança da antiga religião. E na maioria das vezes isso acontece conosco. Quando vem a pressão sobre nós daquelas coisas novas que estamos vivendo, a tentação que sofremos é de nos fazer voltar. Regressemos à velha vida. E a carta aos Hebreus mostra a supremacia de Cristo, mas também é a carta do encorajamento. A palavra exortação que aparece no texto que lemos tem o sentido de encorajar. E era isso que aquela igreja precisava, pois estavam sofrendo a tentação do regresso, do retorno, da velha vida. Ao invés de continuar a caminhada, avançarem para aquilo que Deus estava propondo e colocando diante deles, eles agora estavam pensando: vamos voltar, porque estar no meio dos crentes, ser cristão é duro demais. Quem sabe se já sofreu essa tentação, hein? De imaginar que no mundo é menos doloroso, menos problemático, menos arriscado. Pois é por isso, amados irmãos, que agora o autor sagrado diz a esta comunidade: olha, não há razão para voltar, porque o que vocês já alcançaram é muito maior do que aquilo que vocês experimentaram, ou os seus antepassados experimentaram no passado e disseram a vocês, transmitiram a vocês. Então, quando nós olhamos a antiga aliança, o Antigo Testamento, nós vemos lá a figura do tabernáculo. E de repente, irmãos, Êxodo capítulo 25, verso 8, o Senhor Deus diz que Ele queria fazer habitação no meio do povo. Mas como pode um Deus santo, e a palavra santo quer dizer separado, totalmente separado, perfeito, puro. Agora, como pode um Deus santo, perfeito e puro habitar entre nós? Pois já sabemos que nós pecamos, e por causa do pecado todos nós fomos afastados, destituídos da glória de Deus, de sua presença. E quando olhamos o texto, nós regressamos na cronologia da história da redenção a Gênesis capítulo 3. Pois quando Adão e Eva, eles desobedecem à ordem de Deus, rebelam-se contra Deus, Deus os sentencia juntamente com a serpente, o homem e a mulher e a terra. Tudo recebe a sentença, a pena, por causa da transgressão, em razão daquilo que a mulher e o homem
praticaram. E aí, no verso de número 26 do capítulo 3, diz a Bíblia que Deus expulsou o homem do jardim, e na porta do jardim colocou um querubim com uma espada desembainhada, pronta para exterminar qualquer que desejasse voltar para a comunhão, para o jardim, para a árvore da vida. Vocês lembram dessa história? Sim ou não? Veja a saga do querubim. Cadê? Coloca para mim aquela primeira imagem aqui, minha querida, fazendo um favor. Com o pastor Bruno funciona diferente, está tudo sincronizado, né? Mas eu não consegui ainda estabelecer com ela ali uma conexão. Mas veja aí o que está aqui nesta imagem. Esta é uma cortina, a figura da cortina do tabernáculo, que ficava diante do sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. E todas as cortinas, você pode ver lá em Êxodo capítulo 26, as cortinas do tabernáculo tinham essa figura. Que figura é esta? Essa pode voltar essa imagem, deixa sempre na primeira, aí. Que figura é essa? A figura do querubim que guarda a presença de Deus. Não se pode entrar na presença de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus é santo, o pecador não pode entrar na sua presença, pois entre Deus e o pecador há uma cortina, um véu de separação. Eis o querubim que guarda a presença, a glória de Deus, para que não seja profanada, corrompida, maculada. O culto que prestamos ao Senhor precisa ser sempre um culto que enfatiza, prioriza a santidade de Deus. Há uma separação entre o pecado e a santidade da presença do Deus Todo-Poderoso revelado nas Escrituras. Eis o querubim. Se você tomar o livro de Isaías, no capítulo 59, está descrito lá que o que faz separação entre nós e Deus, entre o povo de Israel e o Deus que eles professavam servir, eram os seus pecados. E nessa última mensagem cantada, o irmão falava sobre falar a Deus e Deus ouvir a nossa voz. Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, de sorte que Ele não nos ouve. Palavras lançadas ao vento, sem sentido algum, sem significado nenhum, quando não se leva em conta, em consideração a santidade de Deus. Deus não aceita qualquer culto, Deus não aceita qualquer oração, qualquer louvor, qualquer intenção. O que a palavra de Deus nos diz sobre intrepidez é que é preciso lembrar que entre o pecador, entre os homens, entre as coisas materiais profanadas pela imperfeição do pecado e Deus, existe uma radical e profunda separação. Deixa eu te perguntar uma coisa: você teria coragem de encarar um querubim com a espada na mão para poder entrar na presença de Deus? Um querubim com a espada na mão, sendo desafiado por qualquer ser humano como nós, seria sinônimo de quê? Morte. Repita comigo: morte. Você pode dizer? Morte.
Não é à toa, queridos irmãos, que Ananias e Safira, embora estivessem com a mais pura das intenções, morreram na presença de Deus, porque ofertaram a Deus o que Deus não queria, o que Deus não aceitava. Porque eles não mentiram aos homens, eles mentiram a Deus. E não é à toa que as Sagradas Escrituras em 1 Coríntios capítulo 11, ao falar da nova aliança e falando da ceia do Senhor, fala que ele partiu o pão, deu para nós o pão que era o seu corpo, o sangue, o cálice da nova aliança que era o seu sangue, e que nós devemos tomar o pão e o cálice discernindo o corpo, porque quem toma o pão e o cálice sem discernir o corpo, toma para si condenação. E diz ainda mais: não é à toa que há muitos entre vós que dormem. Sabe o que é dormir ali? Morrer. A santidade de Deus não se alterou no decorrer dos tempos. Ele é o mesmo, puro, santo, justo, perfeito. É por isso que é preciso coragem. E a palavra intrepidez aqui quer dizer uma liberdade corajosa. Para ser sincero para você, irmão, como diz lá C.S. Lewis em Nárnia, entrar na presença dele é perigoso. Quem teria coragem? Quem estaria perfeito no seu procedimento humano, na sua conduta? Quem seria o homem mais honesto do mundo, mais perfeito do mundo, que poderia romper o véu da separação pelos seus próprios méritos? Pois bem, a Sagrada Escritura nos diz que pelo sangue do Cordeiro, imolado pelo próprio Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos agora liberdade para os crentes, para os que são da fé, chegar na presença de Deus e adentrar, romper o véu. Porque diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, 50 e 51, capítulo 27, versos 50 e 51, que quando o Senhor Jesus foi levantado na cruz do Calvário, e ele disse: está consumado, a obra da redenção. E é exatamente depois de proferir: Pai, entrego o meu espírito, está consumado, houve um grande testemunho dentro do templo. O véu se rasgou de alto a baixo. Por que não foi de baixo para cima? Porque o véu não é rasgado por seres humanos, o véu não é rasgado por nós, não somos nós que conquistamos a presença de Deus, pelo contrário, é Deus que nos permite entrar. Há uma satisfação perfeita da justiça de Deus, que agora o faz rasgar o véu. Quem rasga o véu é Deus, não é o homem. Pois se dependesse de nós, se dependesse da religião, se dependesse da nossa prática perfeita, da nossa conduta, de nós estarmos na igreja praticando todo tipo de observância da lei, não seria possível rasgar o véu. Mas o véu se rasgou de alto a baixo. Cristo na cruz. Veja esta imagem, a segunda, minha irmã. Spurgeon, no seu sermão O Véu Rasgado, Spurgeon diz que quando Deus rasga o véu, aquele véu que fazia separação entre Deus e os pecadores, e fez separação entre Deus e Cristo,
quando Cristo assume o pecado de todos nós na cruz do Calvário, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era como se Cristo estivesse no mais profundo sofrimento e o Pai não estivesse olhando para ele, observando, porque sobre o Cordeiro estava o pecado de todos nós. E aí de repente o Pai, consumada a obra da redenção, o Pai abre o véu para ver o que tinha acontecido. Metaforicamente, é claro, porque quando o véu se rasga, Deus está vendo o que o seu Filho havia feito na cruz do Calvário para alcançar todos nós os pecadores. Segunda coisa que acontece quando o véu se rasga, no Oriente Médio, nessa época, os pais, quando acontecia alguma coisa de triste, de dor, os pais, os homens, tinham a iniciativa de arrancar as vestes e rasgar as vestes. Spurgeon diz que quando o véu se rasga, Deus estava rasgando as suas vestes por sentir a dor da separação do pecado agora com o seu Filho. Era como se o templo reclamasse: morreu o Cordeiro de Deus, a dor foi instalada agora em toda a religião, porque agora o Cordeiro que foi imolado na cruz, que recebeu o peso da condenação de todos nós, está morto, e por causa de sua morte, uma dor profunda invade o coração do templo, aonde Deus está habitando. A terceira observação é que naquele momento, quando o véu se rasga, o pecado de todos nós estava sendo expiado. Eu sou apaixonado com a epístola de Paulo aos Colossenses, porque quando estudamos Colossenses, percebemos a conexão que há entre Efésios e Hebreus. E quando nós pegamos aqui Colossenses emprestado, lá diz que quando Cristo foi imolado, morto por causa dos nossos pecados, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Você sabe o que é isso? Todos os nossos pecados. Não pode ser todos apenas os pecados do passado, não pode ser todos apenas os pecados do presente, não pode ser todos apenas os pecados do futuro. Quando o autor Paulo vai escrever Colossenses, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo passado, presente e futuro. Para o crente, pela fé, já não há mais nenhuma condenação, porque é Cristo Jesus quem o justifica. Pela fé, os nossos pecados foram perdoados por causa do sangue do Cordeiro. Verso 1: pelo sangue de Jesus, agora nós temos um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Quando ele usa a expressão aqui, a sua própria carne, é como se a carne, o corpo de Cristo, fosse o propiciatório, aquela tampa da arca. E o que tem além do propiciatório na tampa da arca? Quem lembra? 2 querubins. Por quê? Para guardar a glória, a presença de Deus. Ninguém poderia chegar no propiciatório, ninguém poderia olhar para a lei, ninguém poderia olhar para a vara de Arão, para o maná que estava dentro da arca, ninguém poderia chegar no Santo dos Santos sem passar pelos querubins. E agora, o propiciatório, que é Cristo,
que tem a função de aplacar a ira de Deus, de desviar de sobre nós a ira de Deus. Ele, Cristo, toma sobre si a ira do Deus Todo-Poderoso e Santo, e agora desvia essa ira de sobre nós, e agora por causa do seu sangue, nós temos liberdade de entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é santo, santo, santo. Aleluia. Queridos irmãos, isso só é possível porque nós temos um grande sumo sacerdote. A Epístola aos Hebreus vai falar sobre esse grande sumo sacerdote várias vezes, e é uma redundância, porque o sumo sacerdote já é grande. Quando fala que Cristo é o grande sumo sacerdote, é porque ele é maior do que o sumo sacerdote. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo uma vez por ano para expiar o pecado de toda a nação. Nas pernas do sumo sacerdote tinha um cordão amarrado, porque quando ele entrava, e antes de entrar, ele oferecia um sacrifício em favor de si mesmo. E depois de entrar, ele levava o sacrifício do povo, e se Deus não aceitasse o sacrifício do povo, ele caía ali, morto. E para que ele não permanecesse morto dentro dos santos dos santos, ao cessar o som dos sinos que estavam em sua roupa, eles precisavam puxar aquele cordão, porque o cadáver não poderia permanecer lá dentro. Mas o nosso grande sumo sacerdote, amados irmãos, ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. Ele entra num tabernáculo que não é o terreno, ele entra num tabernáculo que é celestial, e oferece por mim e por você, de uma vez por todas, um sacrifício que é capaz de limpar, de purificar, de tirar de nós toda a contaminação, toda a impureza, e por causa deste sacrifício, podemos nós entrar e gozar da presença mais extraordinária e maravilhosa que o mundo já viu, a presença do Deus que é santo. Aleluia. Se não fosse Cristo, não haveria presença de Deus para nós. Se não fosse o sacrifício do sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo, não haveria esperança para nós, não haveria céu para nós, porque ainda estaria prevalecendo entre nós e Deus a cortina da separação. O grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus ofereceu o sacrifício perfeito, cabal, terminativo, que nos salvou, que nos redimiu, que nos aproximou. O tempo não está passando não, Mateus? É até 8 horas? Eu não aguento não. Vou terminar rápido, irmãos. Mas eu tenho aqui, o texto nos dá aqui 3 exortações para aqueles que encontraram um novo e vivo caminho, a presença do Deus augusto e poderoso, santo. 3 exortações. Nós que estamos agora debaixo da nova aliança, nós que estamos agora, que encontramos um novo e vivo caminho. Interessante que essa palavra novo, no grego, quer dizer fresco todo dia. Esse caminho para nós não é um caminho que ficou envelhecido como aqueles objetos do museu. Esse caminho para nós, ele se renova todos os dias, a cada manhã, como se a minha vida com Deus fosse diária, todo dia, constantemente,
como se a minha conversão se desse todos os dias, a minha entrega todos os dias, a minha entrada todos os dias. A presença de Deus não é algo que eu tenho que ficar com saudade, porque na presença de Deus eu devo estar toda hora, todo instante, todos os dias. O caminho é fresco, não envelhece, não cria teia de aranhas. O caminho para estar na presença de Deus precisa ter a sua frequência diária, toda hora, todo dia, e lá existe encorajamentos para nós. Primeira exortação que o autor sagrado nos dá é essa, verso 22: aproximemo-nos. Já que nós encontramos este caminho fresco, já que não prevalece mais para nenhum de nós, que olhamos para a cruz e não vemos mais lá um Deus morto, mas olhamos para a cruz e vemos o Cristo ressurreto, vivo. E creio que aquele sacrifício, embora eu não estivesse presente no dia em que ele morreu, eu creio, estou convicto de que a sua morte, para mim, traz perdão, remissão e vida. Eu creio, e porque creio, eu posso me aproximar, porque creio, eu posso entrar, porque creio, eu posso orar, porque eu creio, eu tenho certeza que é por causa do sangue do Cordeiro que me fez uma nova criatura, que é por causa do sangue do Cordeiro que me aproximou quando estava longe, que por causa do sangue do Cordeiro, quando eu oro, Deus ouve a minha oração. Não precisa nem ser como o pastor Eliabe pregando, gritando. Você pode falar baixinho, que Deus vai te escutar. A Bíblia fala de Ana, que orava dentro do templo, mexia com os lábios, e Eli falou assim: louca, a estas horas estás embriagada? E Ana falou assim: não, Senhor, estou aqui derramando o meu espírito na presença de Deus, porque minha alma está terrivelmente angustiada. E naquela hora que aquela mulher cheia de angústia orava, Deus ouviu a sua oração. Depois de um tempo, volta Ana a Siló, depois de pedir Deus um filho, Deus dá a Ana a oferta que ela desejava para apresentar a Deus: Samuel, o filho esperado. Porque Deus ouve a nossa oração. Você pode falar. Aproximemo-nos. A cortina da separação era tão terrível, amados irmãos, que Êxodo capítulo 19, verso 12, fala-nos que Moisés foi chamado por Deus para estar no cume do monte Sinai. E Deus disse a Moisés: olha, diga ao povo para não passar os limites que eu impus aqui, no monte, porque se eles ultrapassarem os limites, eles serão mortos. Mas por causa do sangue, mas por causa do Cordeiro, mas por causa do sumo, do grande sumo sacerdote, com o meu coração sincero, em plena certeza de fé, verso 22, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, aproximemo-nos, irmãos. Deus não deseja que nenhum dos seus filhos esteja distante. Deus não nos criou para estarmos separados de sua presença. Os filhos de Deus devem amar a sua casa, a sua presença, amar a vida de oração, amar a leitura da palavra, porque é da palavra de Deus que nos vem a orientação que nós precisamos para esta vida. Os filhos de Deus precisam se aproximar com Deus, não como se fosse um teatro, não como se fosse um soldadinho de chumbo que repete uma performance dos outros. Mas o filho de Deus precisa chegar-se a Deus, rasgar o seu coração, rasgar as suas vestes e com sinceridade apresentar a Deus, ainda que seja as nossas fraquezas.
nossos pecados. Para os fariseus da época de Jesus, o Senhor Jesus sempre tinha uma palavra de exortação, porque eles chegavam diante de Deus com a performance de religiosidade, mas o coração estava longe. Eram bonitos por fora, tinham uma aparência de religião, mas Jesus disse a respeito deles: são como sepulcro caiados, por fora está pintado, está bonito, está adornado, mas por dentro não tem cheiro, não tem aroma, fede, está mal, cheio de pecado, de contaminação. Os crentes, os servos de Cristo, se aproximam de Cristo com o coração sincero, não com máscaras, porque sabem que a presença de Cristo não é acessada por nós, pelos nossos méritos, pelo nosso jejum, pela nossa religião, pela nossa frequência na igreja. As portas da presença de Deus se abrem para nós por causa do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. E seja qual for o meu pecado, o mais absurdo dos pecados, o sangue de Cristo me cobre. O Senhor Jesus tinha uma advertência severa para estes que teimavam em se aproximar com um coração hipócrita, falso, mentiroso. Mas é preciso entrar nessa presença sincera, com certeza de fé, com alegria, com a liberdade alegre. Eu entro porque Cristo abriu o caminho para mim. Diga comigo: aproximemo-nos de Deus, porque a cortina, o véu da separação foi rasgado. Embora a santidade de Deus seja a mesma, o caminho da santificação se abriu para mim, e eu posso entrar, eu posso gozar, eu posso me alegrar diante do meu Pai, porque o meu irmão Cristo Jesus me deu esta oportunidade e possibilidade. Tão somente por causa de Cristo. Não volte atrás, porque não compensa. Jesus é maior do que tudo, a não ser que você entenda que o mundo é melhor do que a presença, o céu de Deus para nós. Segunda exortação para aqueles que estão no novo caminho, que o autor sagrado nos dá, está no verso 23. Guardemos firme a convicção ou a confissão. Aqui, amados irmãos, a exortação é para que aqueles que estão em Cristo guardem a sua fé, a sua confissão, de tal maneira como se isso fosse um bom tesouro. Deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo o terminar é melhor do que o começar. É melhor terminar bem do que começar bem. O apóstolo São Paulo, quando estava despedindo dos irmãos e da igreja, falando a Timóteo, ele disse assim: olha, Timóteo, chegou o tempo da minha partida, chegou o tempo de partir para Cristo. Eu encerrei a carreira, guardei a fé, e agora estou esperando o dia que a coroa da justiça o Senhor haverá de me dar. Sabe por quê? Porque o salvo que entrou e conheceu o novo e vivo caminho, ele não desiste, ele persevera. A Bíblia nos fala sobre o mártir chamado Policarpo, no primeiro século da era cristã. Um homem que foi discípulo direto do apóstolo São João. No gozo dos seus 86 anos, pelo poder de Roma, Policarpo foi levado ao martírio. E quando as chamas que levaria Policarpo à morte, depois de estar amarrado no madeiro, eles colocaram fogo na fogueira que lhe cercava, e fora dito a Policarpo: Policarpo,
Estás pronto para negar a Cristo? Negue a Jesus e viverás. Policarpo responde ao procônsul e a toda a multidão que lhe ouvia: olha, já fazem 86 anos que eu lhe sirvo, e ele nunca me abandonou, ele nunca me decepcionou. Não será agora que eu vou envergonhar ou desmerecer o Cristo que me salvou. Quem encontrou o caminho novo de volta para a presença de Deus, guarda firme apesar da prova, da luta, da perseguição. Não há razão, não há dor, não há sofrimento capaz de me fazer voltar, porque eu encontrei o bom e maior tesouro da minha vida, que é Jesus, o meu Salvador. Terceira exortação que a palavra de Deus nos mostra está no verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular. Essa palavra aqui, consideremos, ela tem o sentido de considerar, dar importância, valor e estímulo. A quem? Aos irmãos. O que o autor sagrado quer nos dizer, amados irmãos, é que Cristo nos salvou com um propósito de nos fazer uma família. O sangue de Cristo foi derramado sobre nós de maneira que não haja razão alguma para nos separar uns dos outros, porque em Cristo o pecado não mais me separa de Deus. Diz o apóstolo São Paulo em Romanos: o que pode me separar do Senhor? Ele diz: nem altura, nem poderes, nem morte, nem vida, nem tribulação, nem o tempo por vir, nem os anjos, nem principados, nem nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada me separa de Deus, e porque nada me separa de Deus, não há razão para que eu viva separado de você, meu irmão, a não ser que a carnalidade e o pecado prevaleça e desmereçamos o novo caminho, o sangue da cruz, e veremos então separados. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos. Foi por causa do sangue, foi por causa da morte do grande sumo sacerdote que agora eu e você somos contados como filhos de Deus, portanto participantes da família do Pai. Estamos vivendo um tempo na Europa, no Oriente Médio, de guerras, separações. Há poucas semanas nós vimos aquela tragédia que sobreveio a Israel. Aqueles homens que entraram e destruíram sonhos, vidas, projetos, famílias. Terroristas, dominados pelo ódio e pelo pecado. Gente que talvez precisava da intercessão da igreja para serem libertos da maldade. Irmãos, naquele conflito, em qualquer outro conflito que há no planeta, nós devemos orar para que haja paz. Israel, me recordo na época de Ariel Sharon, também primeiro-ministro, herói de guerra daquela nação, iniciou uma construção de um muro de separação entre judeus e palestinos. É claro que Israel nunca foi contrário à convivência pacífica entre judeus e palestinos, sempre foi algo defendido pelo povo judeu. Mas da outra parte, aqueles grupos radicais que manipulam a população, eles sempre desejaram a destruição completa de Israel.
mas um muro de separação foi erguido. E se nós olharmos a história bíblica, chegaremos à conclusão que judeus e palestinos, ou judeus e árabes, são filhos de um mesmo pai. Se recuarmos um pouco a história bíblica, nós chegaremos no primeiro pai da raça humana e a primeira mãe, Adão e Eva. E diz a Bíblia que os primeiros irmãos que nós conhecemos da história da criação, eles se levantaram, um se levantou contra o outro e tirou a vida do outro. Estamos falando de Caim e Abel. Na história da humanidade, na história da criação, quando o pecado domina, quando a presença de Deus não é venerada, não é levada em consideração, não é priorizada, o muro da separação é erguido. O distanciamento entre os homens é a primeira opção, nunca o perdão. Amados irmãos, o conflito entre filhos, irmãos, filhos do mesmo pai, participantes da mesma família, é antigo. Efésios capítulo 2 fala que entre judeus e gentios o pecado fez nascer um muro, o véu que separava os dois, mas aqueles que estavam distantes por Cristo foram aproximados. O muro que havia sido erguido, que separava os dois povos, em Cristo fora destruído. E ao invés de erguermos muros, alambrados, concertinas, como se no mundo estivéssemos dentro de uma prisão coletiva, gente do lado de dentro e outros do lado de fora, nós somos conclamados pelo Evangelho, ao invés de erguermos cercas, arames farpados, muros, como existe nos Estados Unidos hoje entre a América e o México. A palavra de Deus diz que nós devemos erguer a cruz. Há uma religião que diz que Cristo foi crucificado, ou melhor, foi morto numa estaca. Eu não acredito, porque na didática do céu, a cruz é o instrumento perfeito para expressar a reconciliação. Essa primeira haste vertical quer dizer que a morte de Jesus, ela estava operando a reconciliação entre aqueles que estão na terra, o homem e Deus. É o elo de ligação, é através do Filho. Mas aquela haste horizontal está dizendo que aqueles que estão à direita e aqueles que estão à esquerda, aqueles que estão separados pelo pecado, Cristo também os aproxima pela cruz e faz deles um povo só, uma família só, um corpo só. Não deixe de congregar, irmão, como é costume de alguns, porque por mais que haja entre nós conflitos, e seja qual for a fonte do conflito, não há razão para que o corpo se separe, não há razão para a fragmentação do corpo de Cristo, não há razão para ignorarmos o que diz a palavra de Deus. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a prática de boas obras, porque foi para tudo isso que o Cordeiro de Deus subiu aquela cruz e morreu e verteu seu sangue, uma coroa vergonhosa de humilhação, de espinho que sangrou a sua fronte, uma lâmpada
lança que perfurou o seu lado e saiu água e sangue, seus lombos, suas costas feridas pelo chicote romano, não foi à toa, não foi em vão, foi para nos fazer a família de Deus, unida, permanente, vitoriosa sobre a terra, que glorifica e exalta o nome do Senhor. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Antes de erguer o muro, coloque a cruz do amor de Cristo dentro do seu casamento, no seu relacionamento na empresa, no seu relacionamento onde seja, na igreja ou em qualquer lugar. Não é tempo de separação, é tempo de reunião, porque o Senhor Jesus está prestes a reunir o seu povo, a resgatar a sua igreja da tribulação e fazer deste povo lavado e remido com vestes brancas, alvas pelo sangue do Cordeiro, para ir ser um povo só, um rebanho só, que sobe com som glorioso para estar com Cristo de uma vez por todas, porque o caminho foi aberto, a separação acabou, o véu se rasgou, e agora a presença de Deus que me transforma, que faz de mim uma nova criatura, um novo homem, é uma realidade para a minha vida e para a sua, meu irmão. Em Cristo Jesus, a nossa vida foi mudada e transformada de uma vez por todas. E não há razão para você olhar para outro lugar, não há razão para você crer em outra coisa, não há razão para você voltar atrás, porque Cristo está diante de nós. O capítulo 12 diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, correr diante de Deus para o propósito que Deus estabeleceu por nós e para nós. Nós não podemos olhar para o homem, nós não podemos olhar para o mundo, nós não podemos olhar para a riqueza, nós não podemos olhar para aquelas coisas que distraem a nossa mente, que conquistam os nossos olhos. Os nossos olhos devem estar firmes no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É para lá que eu vou, é Ele que me dá força para correr para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu corro é para Cristo, o céu é o meu lugar. Que ninguém nos impeça, que o pecado não seja um fardo pesado sobre os nossos ombros, e que não haja razão alguma para deixarmos de congregar, de sermos igreja, de sermos o povo de Deus. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Todos aqueles que não recebem esta palavra precisam estar advertidos que não estão recebendo a palavra, mas não recebem também o dono da palavra, que é Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Disse Jesus aos fariseus: vocês são filhos do diabo, porque não ouvem a palavra de Deus. Mentem uns aos outros, porque o diabo é o pai da mentira. Vocês são filhos dele. Coloquemos o nosso coração diante de Deus agora de forma sincera, porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. E aquele mesmo véu que nos separava, que hoje em Cristo foi destruído, foi rompido, não quer dizer que eu possa chegar diante de Deus de qualquer maneira, com qualquer coração, com qualquer desculpa ou justificativa. É só por meio de Cristo. Quem tem Cristo como Senhor de sua vida e vive em obediência ao que Cristo nos deixou na palavra, com intrepidez viverá na presença do Deus vivo. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar contigo.
Você pode colocar as mãos no seu coração. Dá graças a Deus, irmão. Nenhum de nós pode enxergar o que passa aí. Nenhum de nós tem ciência e visão suficiente para enxergar o que está no seu coração. Mas o Deus que tudo vê está aqui. Meu Deus, Tu és santo. E nós suplicamos, ó Deus, desta noite, o Teu favor, a Tua misericórdia. Muitas vezes a arrogância do nosso coração religioso nos faz desmerecer a Tua grandeza e o Teu sacrifício, a obra da redenção que operastes na cruz em nosso favor. Não é por mim, Deus, é para a glória do Pai, é para o louvor do Teu nome. Senhor Jesus, santifica a Sua igreja, purifica o Teu povo, conserta o nosso coração. Oh Deus, se no passado o Senhor habitou no templo, no tabernáculo, e o tabernáculo recebeu a glória do Senhor como forma da Tua presença, hoje o Teu Espírito habita em nós, e o Senhor está falando conosco nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus, vem consertar a nossa vida, vem falar conosco, dar-nos esta liberdade ousada, intrépida, para chegar diante do Senhor Deus Santo, por meio de Cristo, sangue do Cordeiro, a cruz que me reconcilia com o Pai. Justificados, pois, através de Cristo, por meio de Cristo, temos paz com Deus. A inimizade caiu por terra, e agora nós vivemos, ó Deus, em Tua presença, em perfeito amor. Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Você pode dar a mão para o irmão que está do seu lado agora. Eu queria muito, nesses minutos que nos restam, eu queria que você orasse pela pessoa que está do seu lado. Diga para Deus abençoar, curar, restaurar, fortalecer, em nome de Jesus, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor venha mais uma vez, outra vez, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer avivamento, possa trazer cura, possa trazer ânimo, encorajamento e força a cada um de nós. Você pode começar a orar. Você pode abrir os seus lábios agora. Você pode interceder pelo irmão, pela irmã que está do seu lado. Em nome de Jesus. A oração é poderosa, porque quando oramos, Deus nos ouve. E quando Deus nos ouve, tudo, qualquer coisa extraordinária pode acontecer. Senhor, que haja vida, que haja libertação, que haja, Senhor, em nome de Jesus, renovação, que haja quebrantamento, que haja, Senhor, uma nova decisão, uma decisão no coração, Deus, de render, de buscar, de amar, de ser novo, um novo compromisso, um compromisso mais profundo, mais sério, uma dedicação, uma prioridade diferente da nossa parte. Faz isso conosco. Como foi dito aqui, Senhor, que nada haja mais importante para nós do que o Senhor e a Tua presença. Faça o Teu povo amar o lugar onde o Senhor está. Faz a Sua igreja amar a Tua presença. Que na presença do Senhor, para todos nós, haja abundância de renovo e de alegria, em nome de Jesus. Haja festa, haja temor, haja júbilo na Tua casa, por causa do que o Senhor fez e conquistou em nosso favor. Oh Deus, nós oramos. Há uma só família aqui, há um só povo aqui. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus,
Espírito Santo de Deus, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Reina entre nós, reina no meio do teu povo, estabeleça a tua vontade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Disponha o nosso coração a obedecer tão somente a ti, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço no irmão que está do seu lado e dizer assim: ó, nós somos uma família, a família comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Ele é digno de toda honra, de toda exaltação. Amém e amém.